falar então um pouco, né, sobre essa distinção entre público e privado, né? Estava dizendo como que é difícil a gente fazer cada vez mais uma separação entre a vida virtual e a vida presencial, o mundo online e o mundo offline, como que essas coisas têm se misturado. E uma das dificuldades é porque a gente também já não consegue mais fazer uma diferenciação tão clara entre o que é o mundo privado e o mundo público, né? Então, até há um tempo atrás, a gente dizia que o mundo privado era o mundo das relações pessoais, das relações mais afetivas, o mundo da casa, dos amigos, dos familiares. Isso era considerado como um mundo privado. O mundo público era o mundo do trabalho, da rua, das relações impessoais, de relações sociais, mas assim, mais formais, menos afetivas. O que a gente tem assistido hoje é como que essa fronteira entre público e privado, ela tem ficado cada vez mais borrada, como que ela tem ficado cada vez mais tênue e como que a gente vai transitando de um lado para o outro, muitas vezes sem a gente perceber. A virtualidade, ela traz essa possibilidade da gente transitar de um mundo para o outro, o mundo público e o mundo privado, e fazer essa mistura daquilo que que antes a gente conseguia distinguir claramente, isso é da minha vida privada, isso é da minha vida pública, a partir do uso que a gente vai fazendo da internet, né? Então, um bom exemplo disso é pensar aquilo que a gente vai colocando na internet. Então, nós vamos pensar as redes sociais, mas vamos pensar os blogs, vamos pensar os vídeos que muitas vezes são feitos, né, no YouTube. Como o YouTube tem uma série de vídeos, por exemplo, que as pessoas vão contando das suas vidas pessoais. O que elas fazem no seu cotidiano, o que elas pensam, como que elas agem, como que elas se relacionam, a vida familiar delas ou a vida do trabalho. Quer dizer, coisas que antes a gente contava para os amigos, contava para os familiares, mas não exatamente a gente chegava como se fosse numa praça pública e fosse falando: olha gente, eu estou fazendo uma viagem, eu fui a um restaurante, ou eu briguei com meu namorado, ou eu comecei a namorar, né? Essas coisas a gente não chegava numa praça pública para poder contar. A gente contava para algumas pessoas que a gente elegia, que a gente gostava, que a gente achava que era importante de poder saber dessa nossa vida privada. Nesse sentido, a gente pode pensar a internet como uma certa praça pública, né? Na medida que eu coloco alguma coisa na internet, seja pelas redes sociais, pelos blogs, pelo YouTube, outras possibilidades aí, a gente não tem mais controle daquilo que está presente na rede. Então, se eu coloco alguma coisa com uma intenção, essa intenção ela pode se perder dependendo do uso que outras pessoas vão fazer disso, né? Então, a minha vida que era privada, com a internet, ela vai perdendo um tanto dessa privacidade e ela vai ficando cada vez mais pública. Muitas vezes sem o meu conhecimento, muitas vezes sem eu ter noção daquilo, né? A gente pode fazer um exercício assim, que é interessante, que é jogar no Google o nome da gente. Então, quando a gente joga no Google o nome da gente, vai aparecendo coisas a nosso respeito que a gente não tem a mínima ideia de que poderia aparecer. Às vezes aparecem fatos que a gente mal lembra deles, mas que eles continuam presentes, né? A internet também tem essa característica, né? Aquilo que é colocado lá é para sempre, ainda que possa não aparecer num primeiro momento, ainda que a gente possa pedir muitas vezes a retirada de alguma coisa, mas aquilo que a gente coloca na internet, ela fica ali presente. E ela também vai fazendo uma alteração do tempo. O tempo que a gente funciona na internet é aqui e agora. Então, passado, presente, tudo se mistura. Então, eu posso localizar alguma coisa minha
que aconteceu há 10 anos atrás e como se fosse hoje que estivesse acontecendo, né? Então, o que a gente vai observando é esse trânsito entre vida pública e vida privada, essa lógica que as duas ficam cada vez mais misturadas, que a gente não sabe exatamente, muitas vezes, onde uma começa e onde a outra termina. Isso vai provocar também uma série de consequências no nosso cotidiano, né? Então, se eu vou publicizando a minha vida privada, um dos riscos que a gente corre é de as pessoas também mapearem aquilo que eu faço. O que eu faço, onde que eu vou, os lugares que eu frequento, as coisas que eu gosto, né? Então, assim, como que isso pode também nos colocar em situações de risco muitas vezes? Ou se não nos coloca exatamente em situações de risco, às vezes a gente não quer que as pessoas fiquem sabendo também muitas coisas a nosso respeito. Mas esse é um cuidado. Se eu coloco na rede, se eu coloco na internet, eu perco o controle daquela informação que eu coloquei ali, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai vendo pessoas que estão assim chateadas com alguém, que colocam um comentário contra aquela pessoa, mas depois faz as pazes com a pessoa, mas aquele comentário já ficou ali presente, já ficou público, não só para aquela pessoa, mas como para outras, né? E isso vai trazendo consequências, né? Então, como que a nossa vida agora com a internet, ela vai fazendo com que esse público e privado, ele fique cada vez mais tênue, mais difícil da gente saber esses limites entre uma coisa e outra. E aí, então vamos pensar assim, eu vou chamar a atenção, numa próxima vez, para as redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram, porque essa é um dos espaços bastante utilizados pela internet, em que a gente vai vendo como que a nossa vida privada, ela vai se tornando cada vez mais pública.